Agora sim. Bem, boa tarde a todos. Hoje nós estamos aqui com a Elisete Vieira Vitorino, né, nos prestigiando aqui o programa. A gente está muito feliz de ter você conosco hoje. A Elisete, ela vai falar sobre competência em informação, uma proposta para minimizar a exclusão informacional no Brasil. E eu vou falar um pouquinho dela, resumidamente, né? A Elisete, ela tem pós-doutorado pela Universidade do Porto, ela é doutora e mestre em Engenharia da Produção pela Universidade Federal de Santa Catarina, é graduada em Biblioteconomia também pela UFSC, é professora do Departamento de Ciência da Informação da UFSC, ela atua nos cursos de Biblioteconomia, Arquivologia e Ciência da Informação. Ela também atua no programa de pós-graduação em Ciência da Informação, é bolsista Produtividade em Pesquisa do CNPq e é líder do grupo de pesquisa Competência e Informação. É muito importante comentar com todos vocês já sabem, mas deixar isso registrado, que Elisete é uma das pesquisadoras do país que se volta para essa questão tão importante que é a competência e informação, e tem contribuído muito para o avanço do campo da ciência da informação sobre essa temática, né, e os fenômenos relacionados ao tema. Então, Elisete, super obrigada por você estar aqui conosco hoje, e vou passar a palavra a você, para você compartilhar seus slides, e, ao final, a gente abre para as perguntas ou dúvidas ou comentários. Então, se você quiser já compartilhar seus slides, fique à vontade. Tá bem, muito obrigada pelo convite, obrigada a todos e a todas por estarem me prestigiando, soube que são mais de 30 pessoas, sou muito feliz com isso, e agradecida por esse convite, muito obrigada de coração, tá? Vamos ver aqui. Uhum. Já estamos vendo a sua tela, viu? Olá, estão vendo os meus slides? Estamos sim, Elisete. Ah, que bom. Então vai dar tudo certo aqui. Olha, esse trabalho que eu vou apresentar, essa apresentação, ela se refere a um período de pesquisa bastante importante na minha vida. Um período de pesquisa que ele antecede por outros trabalhos, mas esse período desse trabalho, dessa pesquisa, é de 2016 a 2019, né? A gente tem períodos assim por conta dos projetos que nós fazemos na pós-graduação. Então, é um trabalho que me é bastante caro, sou muito feliz de estar realizando essa fase de pesquisa, né? Eu tenho um conjunto de slides para apresentar, e depois desse conjunto de slides, então, eu estou aberta para dúvidas, para perguntas, tá bom? Muito obrigada mais uma vez por estarem todos aí me assistindo, muito obrigada. Bem, não poderia começar essa apresentação sem agradecer àqueles que me fizeram estar aqui hoje como professora, como pesquisadora, né? Eu sou muito grata à Universidade Federal de Santa Catarina por ter me acolhido. Desde 2006 eu sou professora do curso de Biblioteconomia e de outros cursos, e também sou professora da pós-graduação. Então, sou muito feliz com esse momento, né, que eu vivo desde o ano de 2006 nessa universidade, sem deixar de lado as outras experiências que tive com outras universidades. Mas a UFSC realmente é do meu coração. Bem, eu sou também professora do PGCim, então agradeço muito ao PGCim por esse vínculo, ao grupo de estudos e pesquisa, que hoje nós já temos como um núcleo, né, um núcleo de estudos e pesquisa sobre competência e informação, o GPCim, do qual eu sou fundadora, sou criadora. Desde o ano de 2006 a gente investe e trabalha com esse grupo, com orientandos, com o pessoal que ajuda bastante. E aqui a temática competência e informação não pode ser deixada de lado, que é justamente a temática que nos move desde o ano de 2006 e que me foi apresentada no ano de 2005, num CBVD, um Congresso de Biblioteconomia, lá no Paraná, em Curitiba. Houve um congresso
e um pouquinho antes de eu fazer o concurso para entrar na UFSC, eu tomei conhecimento dessa temática numa palestra que o Jesus Lau fez na época, e de lá para cá, quando ingressei na UFSC, passei a pesquisar essa temática. Então, são essas as meus agradecimentos iniciais, vamos dizer assim. Eu fiz aqui um roteiro da apresentação, eu tenho alguns tópicos aí que eu coloquei na apresentação, que é a sequência desses slides. Então, o contexto da pesquisa, de onde é que vem essa minha inspiração para falar de competência e a competência minimizando a exclusão informacional. Eu tenho aí os objetivos, as metas, os resultados que a gente teve com essa pesquisa, um conceito que a gente acabou sugerindo sobre vulnerabilidade em informação, a matriz das dimensões que a gente criou na pesquisa anterior e que agora nós podemos usufruir dessa matriz para essa nova fase. Eu também apresento algumas conexões entre competência e informação, vulnerabilidade, as dimensões técnica, estética, ética e política, e o conceito de resiliência para minimizar a exclusão informacional. Também eu mostro quais são as pesquisas atuais, as que estão em andamento, também perspectivas futuras de novos trabalhos, os meus contatos e as referências desses slides. Bem, vamos lá então. É bom a gente sempre, quando fala de um tema, a gente falar dos antecedentes, né? E os antecedentes desse trabalho sobre vulnerabilidade e exclusão informacional, eles vão do período de 2006 mais ou menos a 2015, começo de 2016. Eu tive um período muito bom de pesquisa, que foi o período que eu pesquisei a competência em informação do profissional da informação. Eu fiz muitas investigações, eu investiguei profissionais em loco, eu fiz um pós-doutorado no exterior, que me possibilitou comparar a competência em informação dos profissionais aqui de Santa Catarina com os profissionais de Portugal e de Espanha. Então, foi um período muito profícuo. Escrevi bastante trabalhos e fiz muitas reflexões. Daí então, surgiram obras, surgiram reflexões, conceitos, teorizações que fazem com que eu tenha uma produção científica bastante interessante nesse período. Pois bem, uma colega uma vez me disse que há momentos em que o abandono de uma determinada fase de pesquisa, ele se torna necessário. E eu pensei que, quando ela falava isso, eu pensava, poxa, isso é brincadeira, não é assim. E aconteceu comigo. Eu estava em Portugal no pós-doutorado e teve um período de 3 meses no final do ano que eu precisei minha família precisou voltar para o Brasil, eles estavam comigo, meu marido, meus filhos, e eu precisei ficar lá. E eu fiquei lá durante 3 meses, foi em novembro, dezembro e janeiro, eu fiquei sozinha em Portugal. E vou tomar um pouquinho de água, que eu estou um pouquinho... Essa parte me emociona um pouquinho. E nesse período que eu estava em isolamento, eu digo em isolamento porque você longe da família, você se sente muito sozinho, né? Eu estava me sentindo realmente muito vulnerável, só que eu não tinha percepção disso, né? E eu tive uma perda muito grande. Minha mãe faleceu, logo depois que a minha família veio para o Brasil, minha mãe faleceu aqui no Brasil e eu não pude vir. Então, eu sozinha lá, em isolamento, e com essas perdas importantes, essa perda importante que eu tive, eu comecei a fazer reflexões sobre o futuro. E foi aí, nessas reflexões, que, vamos dizer assim, o meu abandono da temática, não é um abandono, na realidade, é uma nova fase, um novo ciclo, onde eu deixo de investigar. Eu não deixo, na realidade, eu continuo ainda investigando a competência em formação de profissionais, mas eu passo a ter uma nova fase de pesquisa, que é investigar a competência em formação e a sua relação com a vulnerabilidade. Eu comecei a ler muito sobre esse momento que eu estava bastante sensível e bastante vulnerável, e eu comecei a estudar sobre isso e pensar, e por que não relacionar a competência em formação com a vulnerabilidade? Como os profissionais da informação já estão numa condição melhor, estão dentro de uma universidade, estudando, se formam, vão para o mundo do trabalho, por que então não estudar o outro lado? O lado dos usuários e das pessoas que mais precisam. Li bastante coisa do Oswaldo. O Oswaldo escreveu muitas coisas sobre essa necessidade da gente
ver o outro lado, ver as necessidades das pessoas. Comecei a refletir e foi aí que surgiu uma nova fase de pesquisa. A ideia foi reavivar o foco da minha investigação para a vulnerabilidade em informação. A partir do ano de 2016, eu começo a trabalhar de maneira bastante intensiva na relação entre competência em informação e vulnerabilidade social. Bem, a vulnerabilidade é uma temática estudada desde a década de 90, muito associada à questão ambiental, geográfica, e ela também é muito associada à questão das doenças, principalmente ao surgimento da AIDS. Lendo sobre a temática, eu percebi que na área da ciência da informação é uma temática ainda não discutida, pelo menos não que eu tivesse conhecimento. Então, comecei a fazer algumas relações dessa temática com alguns estudos do Pedro Bem, onde ele fala de pobreza política, pobreza informacional, e comecei a pensar, e por que não procurar fazer uma associação, a competência em informação, minimizando a exclusão informacional, vamos dizer assim, uma conexão entre a competência em informação e essa possibilidade de minimizar a vulnerabilidade das pessoas. Então, a ideia é que a competência em informação, ao ser desenvolvida nos indivíduos e grupos vulneráveis, ela possibilita uma autonomia, um empoderamento e também possibilita a cidadania. Então, nós começamos a ter muitas leituras e estudos com relação a esse assunto. Diante desses estudos, orientação de TCC, orientação de mestrado, de doutorado, me fizeram, vamos dizer assim, sugerir uma conceituação de vulnerabilidade em informação que eu ainda não havia visto na literatura. Esse conceito está num artigo que eu publiquei na revista Ciência da Informação, em 2018, onde eu faço uma possibilidade, eu lanço os conceitos, relaciono tanto o conceito quanto as dimensões também, e sugiro um conceito de vulnerabilidade em informação. No final desses slides tem a referência desse artigo. Então, eu considero, vamos dizer assim, que a vulnerabilidade em informação é um estado onde você está suscetível a danos. Esses danos são causados às pessoas, pode ser por excesso de exposição à informação, como também por falta de acesso à informação. Então, não é só a questão da falta, mas o excesso também pode ocasionar vulnerabilidade. E há tensões associadas a esse fenômeno na sociedade, devido à ausência de resiliência, ou seja, a capacidade de se reerguer, no que concerne ao desenvolvimento das dimensões técnica, estética, ética e política da competência em informação. Então, essa proposição de conceito me pareceu bastante oportuna para que, inclusive, eu pudesse fazer novos encaminhamentos de pesquisas e orientações e também para poder reconhecer esse conceito dentro da ciência da informação. Bem, agora falando sobre a pesquisa. A pesquisa que a gente intitulou Competência em Informação, minimizando a vulnerabilidade, minimizando, a exclusão informacional no Brasil, ela foi pensada como uma pesquisa e ação, porque nós sempre estamos muito no campo das teorias, e eu sentia muita falta das práticas. Então, eu já propus nessa pesquisa, diferente das pesquisas anteriores, que eram unicamente teóricas, investigar os discursos das pessoas, dos bibliotecários, agora a ideia que nós buscávamos era uma pesquisa e uma ação voltadas para o desenvolvimento da competência em informação de grupos vulneráveis, que nós consideramos, então, esses grupos excluídos da informação. Bem, o objetivo geral dessa pesquisa, é bom até a gente reforçar o título, O título está aparecendo ali do ladinho, ó. O desenvolvimento da competência em informação nos indivíduos, sob o foco da vulnerabilidade social, uma proposta para minimizar a exclusão informacional no Brasil. A ideia e os objetivos específicos foram investigar o desenvolvimento da competência em informação, objetivo geral, investigar o desenvolvimento da competência em informação nas pessoas em situação socialmente vulnerável no contexto brasileiro, por meio de ações e de metas, e por meio também de um projeto piloto numa comunidade do sul do Brasil. Então, o que me chamou a atenção nesse momento, porque muito das teorias, a gente é muitas vezes muito teórico, muito das ideias.
é que esse projeto e essa pesquisa, eles relacionam ensino, pesquisa e extensão, pesquisa, extensão, ensino. Primeiro porque a ideia veio da pesquisa, depois da pesquisa ela foi para a extensão, e depois ela foi para o ensino. E ela fez o outro caminho também. Ela foi para o ensino, ela foi para a pesquisa e ela foi para a extensão. Então, eu penso que a gente conseguiu fazer uma relação muito importante e que nos enriqueceu bastante como pesquisadores. Os resultados que a gente teve, alguns deles, né? Nessa pesquisa, a gente reconheceu a condição da vulnerabilidade em informação como um campo de estudo para a ciência da informação, algo que a gente ainda não tinha percebido na literatura. Nós percebemos que as pessoas, elas estão expostas a riscos, seja de excesso, seja de falta de informação, e essa exposição a esses riscos, que as tornam pessoas vulneráveis, né? Nessa situação, a competência em informação, como uma possibilidade de desenvolver nas pessoas o modo como elas podem reconhecer uma necessidade de informação, usar uma fonte de informação, usufruir, compartilhar resultados, né, aprender com isso, e também reconhecer como compartilhar isso em termos éticos. Então, a gente percebeu que essa condição de vulnerabilidade de informação como campo de estudo também é um campo de conexão com a competência em informação. A competência em informação minimizando essa condição de vulnerabilidade. Outros resultados que a gente percebeu foi a possibilidade de minimizar a vulnerabilidade. Bem, será que a competência em informação consegue dar conta de minimizar essa vulnerabilidade? E como é que isso acontece na prática? Então, nós fizemos um trabalho, um projeto de extensão, que vinculamos a pesquisa, a pesquisa teórica, com esse projeto de extensão, com uma população que a gente fez contatos, já tínhamos contatos no mestrado, que é a população LGBT+. Nós fizemos contato com a ADE, uma associação vinculada aos direitos humanos, que está em Florianópolis. Inclusive, cabe aqui um parênteses, essa associação, ela hoje não tem mais uma sede, ela perdeu a sede que ela tinha, uma sede que era emprestada para a prefeitura e tal, ela está numa situação bastante difícil nos dias de hoje. E nós, então, fizemos esse trabalho de identificar as necessidades de informação para poder minimizar essas dificuldades para esses usuários dessa fundação, e nesse caso, o grupo que a gente tinha vinculado a essa associação é a população LGBT+, esse grupo que a gente chamou LGBT+. Bem, como resultados, a ação, né, por mais que ela tenha sido de pequeno porte, ela foi voltada ao desenvolvimento da competência em informação desses grupos vulneráveis, né, que nós consideramos que são indivíduos, pessoas excluídas da informação. Bem, o projeto de extensão vinculado à pesquisa maior chamou-se Desenvolver a Competência, esse projeto buscou, né, o objetivo maior, desenvolver a competência em informação da população LGBT+, por meio dessas dimensões, técnica, estética, ética e política. Nós buscamos com objetivos específicos identificar as necessidades das pessoas, né? Compilar as fontes de informação com foco nessas necessidades, realizar oficinas sobre o uso dessas fontes. Aqui não está aparecendo, mas no momento nesse objetivo, compilar essas fontes, nós demos origem a um observatório, que depois a gente vai falar sobre, em seguida a gente já vai falar sobre isso. O observatório que a gente criou, ele está disponibilizado na página do Núcleo GPSim. Ao final desses slides tem lá o endereço para vocês acessarem a página do Núcleo. Ela tem um conteúdo bastante interessante e bastante útil. Nós criamos um observatório LGBT+. Nesse observatório, nós indicamos determinadas categorias, que são essas que estão aí, assistência, cuidados pessoais, legislação, segurança, por exemplo, e nós indicamos para cada uma dessas categorias fontes de informação úteis para a população LGBT+, usuária da ADE. E, por sua vez, né, por consequência, para toda a população LGBT+, que tem interesse, até porque ela está na página do Núcleo GPSim. Bem, aqui nós temos alguns elementos, alguns resultados, alguns
coisas concretas, né, que realmente aconteceram durante essa fase da ação, né? Ela foi antecedida por muitas pesquisas conceituais, teóricas e conceituais, e ela depois culminou nesse projeto de extensão. Bem, a execução do projeto, ela aconteceu assim. Aqui vocês estão vendo ao lado uma foto, essa foto é uma das fotos que eu tenho muito carinho muito grande mesmo. A Renata, que está aqui à direita, nós temos depois o Yuri, eu e o Guilherme. Bem, o Guilherme, meu orientando de mestrado na época, hoje orientando de doutorado, ele tinha feito uma pesquisa de mestrado com narrativas de pessoas trans. Então, foi dali que surgiu vários contatos e a ideia da gente fazer essa extensão também. Aqui o Yuri é aluno da biblioteconomia e a Renata, aluna da psicologia. O Yuri e a Renata foram bolsistas do projeto de extensão e o Guilherme, meu parceiro também nesse projeto. Por que eu tenho um carinho grande por essa foto? Ela foi tirada no dia que a gente fez a dinâmica de grupo lá na sede da ADE, e ao fundo tem um brechó. É um cenário bastante interessante, bastante diferente, que a gente teve a oportunidade de conhecer, e a dinâmica de grupo para reconhecer as necessidades de informação foi feita num dia onde eles fazem um café, reúnem as pessoas, fazem o sarau, fazem leitura de poesia, tem música, é muito legal, acho que foi um momento bastante rico, e esse encontro que nós tivemos naquele momento. Bem, como é que nós procedemos? Como é que foi a execução desse projeto? Nós identificamos as necessidades de informação por meio de um trabalho que foi publicado pelo Orton Júnior nessa obra aqui, ó. Até eu vou mostrar para vocês, não sei se vocês vão conseguir ver, mas essa obra aqui, Práticas de Pesquisa, depois eu passo a referência caso vocês tenham interesse. Essa obra que foi publicada em 2016, o Orton Júnior escreveu um capítulo bem pequenininho sobre a competência em informação, e ele sugere algumas necessidades para as pessoas comuns, ou seja, que os profissionais deveriam estar atentos a essas necessidades de pessoas comuns. Aquela lista de categorias que eu elenquei no slide anterior, foram justamente desse trabalho que a gente obteve. Bem, a gente fez a dinâmica de grupo, a gente compilou as necessidades que eles colocaram nessa dinâmica, nós tivemos como resultado as necessidades vinculadas a esse observatório, que foi criado na página do GPSim. Depois nós fomos para o ensino, os alunos de graduação nas disciplinas foram identificar fontes de informação que atendessem aquelas categorias. Os alunos bolsistas fizeram uma revisão dessas fontes, porque na graduação os alunos fizeram pequenos resumos dessas fontes, e nós disponibilizamos isso nesse observatório. É interessante notar que cada resumo e cada fonte é acompanhada do nome do aluno da graduação que fez essa revisão. E se foi um bolsista, o nome desse bolsista, é aquele que compilou a fonte. Quero fazer um agradecimento especial ao Yuri, um incansável bolsista, um voluntário excelente, que até hoje nos acompanha, inclusive no novo observatório que nós criamos. O Yuri é um participante ativo e muito colaborador no nosso núcleo. Ele ainda é aluno da graduação. Para dar continuidade, para fechar esse momento dessa pesquisa, nós fizemos oficinas na CPEX, que é uma semana de extensão da UFSC, nós fizemos oficinas no painel de biblioteconomia, a da CPEX voltada para os usuários da ADE, para interessados, e no painel voltado mais para profissionais e alunos de biblioteconomia. E nós também fizemos um painel, um banner físico, que foi o resultado final desse trabalho de coleta de fontes, e nós afixamos lá na ADE, levamos também um material que pode ser, apesar dele ser físico, ele tem uns bolsos que essas fontes podem ser trocadas. Nós também levamos um catálogo que foi criado pela UFSC, o nosso projeto saiu nesse catálogo, a gente levou lá para a ADE. Aqui algumas fotos, a gente apresentou esse trabalho num evento de extensão, né, lá na Federal do Rio Grande do Norte, e aqui nós fizemos aqui com a Liros, essa é a presidente da ADE, né, que aparece ali comigo e com o Yuri, quando nós fomos fazer a entrega do banner físico para fixar lá na ADE, e fomos fazer a finalização do nosso projeto. Esse projeto, ele durou no ano de 2018. Bem, o que nós conseguimos perceber com tudo isso?
que a competência em informação, ela parece denotar uma via do desenvolvimento humano. À medida que nós identificamos necessidades de informação que são úteis para as pessoas, e nós possibilitamos com que essas pessoas utilizem essas fontes, saibam usufruir, saibam ver o que interessa, assimilem, não, compreendam aquilo, e consigam compartilhar e ajudar outras pessoas com isso, nós estamos encontrando aí uma via da competência em informação que se relaciona com o desenvolvimento humano. Por outro lado, na contramão, nós temos a condição de vulnerabilidade, ou seja, à medida que nós temos a possibilidade de desenvolver a competência em informação, o contexto também muitas vezes desfavorece esse desenvolvimento. Então, é um desafio muito grande, porque isso gera insegurança nas pessoas, tanto quanto a falta de informação, como também com o excesso, a informação falsa, né? Por isso que a competência em informação, o desenvolvimento da competência em informação tem um papel muito importante nessa minimização da vulnerabilidade, e da exclusão informacional, porque à medida que nós conseguimos, vamos dizer assim, possibilitar o acesso a essas fontes, possibilitar, reconhecer essas necessidades e possibilitar esse acesso, nós conseguimos minimizar essa exclusão informacional. Eu acho que essa é uma das grandes percepções que eu tive nesse período de pesquisa e que eu tenho até hoje, porque a gente continua com essa temática. Bem, e aí eu comecei a fazer relações. Sabe que pesquisador é assim, pesquisador, ele vai e vem, fecha um ciclo, volta, retorna. Quando eu fechei o primeiro ciclo de pesquisa lá, em 2016, nós criamos uma matriz, né? Uma matriz das dimensões da competência em informação, ou seja, tudo que os profissionais disseram sobre competência em informação e o que eles reconheciam como as dimensões, nós fomos juntando esses discursos, essas categorias e fomos criando uma matriz. Pois bem, essa matriz, eu fui percebendo que ela pode ser útil para definir indicadores para desenvolver a competência em informação nas pessoas, independente da condição da pessoa. Se ela é uma pessoa uma pessoa sem teto, se ela é uma pessoa que tem uma doença grave, ou se ela é um profissional da informação, uma pessoa comum, uma dona de casa. Essa matriz, ela pode ser adequada às pessoas, por quê? Porque se a gente associar o desenvolvimento humano, a gente pode conseguir usufruir desses elementos que os profissionais disseram, que se vinculam a essas dimensões, e isso pode ser útil para desenvolver a competência em informação em qualquer pessoa. Então, nós consideramos que a competência em informação, ela se dá pelo equilíbrio das dimensões técnica, estética, ética e política. E cada uma dessas dimensões, ela tem um sentido bastante importante nessa matriz. Bem, a dimensão técnica se refere à prática diária, ou seja, a prática diária com o cenário, com a informação, com os conteúdos informacionais. A dimensão estética, ela se refere às necessidades de informação, a esse aspecto sensível, né? As necessidades de informação que as pessoas mais precisam, quais são o tipo de informação e conteúdo que as pessoas mais precisam, para resolver os seus problemas, isso que se refere à dimensão estética. A dimensão ética está relacionada à atitude crítica, ou seja, ao uso consciente, responsável e ao compartilhamento responsável também da informação. E a dimensão política, que se refere à comunicação entre as pessoas, essas relações entre as pessoas, principalmente nesse ambiente da tecnologia que nós estamos vivenciando hoje, muito forte nesse momento de pandemia que o mundo está vivendo. Então, a gente pode usufruir desses elementos que se referem a cada uma dessas dimensões, porque apesar de aqui a gente ter elementos que se referem à profissão bibliotecária, por exemplo, o processamento técnico que os bibliotecários se referiam. Processamento técnico a gente pode relacionar ao processamento daquilo que se observa nos conteúdos, nos materiais, nas fontes de informação. As próprias tecnologias da informação estão muito fortes aí. Então, eu penso que é cada uma dessas dimensões e seus respectivos elementos que antes foram estudados para caracterizar a formação, a necessidade de formação inicial e contínua de bibliotecários, pode agora servir para um programa de desenvolvimento da competência em informação
de pessoas comuns. A gente pode fazer formação de pessoas via biblioteca pública, pode fazer formação em hospitais, em postos de saúde, desde que nós fazemos adequações a essa matriz. Enxergo bastante possibilidade nessa matriz. A dimensão estética, por sua vez, tem a ver com a gestão de recursos, tem a ver com a solução de problemas, com a necessidade de informação, com a criação, com a inovação. A dimensão estética tem um lado mais sensível, né? A sensibilidade vinculada aos conteúdos informacionais. A dimensão ética tem a ver com a atitude crítica, a capacidade de análise, de síntese, e com uma série, também com a comunicação entre as pessoas, porque a ética está vinculada a isso também. Opa, acho que eu pulei um slide, peraí. E a dimensão política tem a ver com a comunicação, principalmente entre as pessoas, mas também com as necessidades, com a formação continuada e com a atitude responsável quanto às outras pessoas, compartilhar informação com as outras pessoas, mas de modo responsável. Então, a gestão desse compartilhamento de informação, o relacionamento entre as pessoas está nessa dimensão. E agora, né, a gente pensa, pois bem, será que é possível, então, usar aquelas dimensões e aqueles elementos para desenvolver a competência em informação e aí a gente minimizar a exclusão informacional no Brasil? Eu penso que sim, eu penso que se a gente fizer adequações àquela matriz, como ela é uma matriz aberta, a gente pode ter muitas possibilidades ali. E foi por conta disso que agora, essa nova fase de pesquisa, né, e vamos dizer assim, como resultado da fase anterior ainda, porque uma nova fase se inicia agora em 2020, 2019, 2020, nós estamos já com planejamento e já com tudo organizado para criar uma disciplina chamada Competência e Informação na perspectiva do desenvolvimento humano. Então, é uma disciplina que nós vamos propor para o programa de pós-graduação. E nós também vamos propor uma disciplina, aí provavelmente essa disciplina vai ser para a graduação e provavelmente também irá para a pós-graduação, sobre ansiedade de informação. Nós percebemos que esses dois assuntos, eles são bastante úteis para minimizar tanto a vulnerabilidade como a exclusão em informação no Brasil. E são conteúdos que a gente pode trabalhar com a formação dos futuros bibliotecários, arquivistas, com os outros profissionais que a gente atua como docente na graduação e na pós. A pesquisa que está em andamento atualmente, ela justamente vem dessa percepção do uso daquela matriz, ou seja, a ideia agora é que a gente crie indicadores qualitativos para competência e informação sob o foco da vulnerabilidade social. Eu explico. Qual é o nosso plano agora? A partir de indicadores que são usados para se estudar a vulnerabilidade social, para caracterizar a vulnerabilidade social no Brasil. Já existem muitos indicadores. Nós vamos juntar esses indicadores com aqueles elementos que caracterizam cada uma das regiões e vamos propor indicadores qualitativos para se identificar e para se avaliar a competência em informação. Nós pensamos que assim a gente consegue dar esse foco, esse vínculo da competência em informação com a vulnerabilidade social. Essa é a nossa proposta atual. Essa pesquisa, então, ela visa, que vai de 2020 a comecinho de 2023, ela visa estruturar parâmetros qualitativos para formular indicadores para competência em informação no Brasil, fazer conexões, né, com indicadores já muito usados para estudar a vulnerabilidade social no Brasil. Então, vamos ver que indicadores são esses e como a gente pode juntar com aquelas dimensões da competência e a gente criar indicadores para a competência em informação com essa associação e que possam minimizar a exclusão informacional no Brasil. E nós vamos identificar também tendências na área da ciência da informação, de tendências de diretrizes, parâmetros, framework, que a gente possa, então, ver como é que a literatura se apresenta para poder, vamos dizer assim, juntar essa literatura também com algumas categorias possíveis para criar esses indicadores. E propor indicadores, não só propor, mas estruturar um teste de aplicabilidade. Esse teste,
A gente não sabe ainda se vai ser com especialistas vinculados à temática da vulnerabilidade social, que coordenam ONGs, ou com pessoas comuns. Então, nós entendemos que especialistas podem ser tanto doutores, como pessoas comuns, como uma dona de casa, porque são especialistas naquilo que sabem fazer muito bem. Então, nós pretendemos fazer esse teste. Quando a Marta mencionou a Bolsa Produtividade, justamente a Bolsa Produtividade que eu recebi agora, a partir do comecinho desse ano, é referente a esse projeto. Então, é um projeto que, pela avaliação e pela conquista dessa bolsa, eu penso que ele é muito promissor, né, pela avaliação que teve. Então, é uma fase que estou bastante feliz que posso ter um trabalho que pode ser útil para a ciência da informação e para o Brasil como um todo. Bem, a gente sempre faz conexões, né? E a gente fica pensando, o que a pandemia nos reserva? O que esse momento nos reserva? Talvez uma nova reflexão. E eu tenho percebido alguma coisa, sabe? O que eu tenho percebido é uma retomada da EAD. Na realidade, eu fiz um doutorado na área da educação à distância, quando eu fiz na engenharia. E eu tenho percebido que eu tenho aprendido muito. Por exemplo, talvez vocês não saibam, mas essa é a minha primeira palestra via internet. Então, esses novos aprendizados estão mostrando como a educação à distância, com o uso de ambientes virtuais, das tecnologias, pode ser útil para a gente compartilhar e para desenvolver a competência em informação nas pessoas. Então, novos aprendizados estão acontecendo e nós estamos também nesse processo. Por exemplo, nós criamos recém um observatório Covid-19, que consiste de fontes de informação sobre a pandemia e sobre o coronavírus. A gente colocou isso no observatório, por categorias também, tem um grupo de voluntários, está lá na página do GPSim também. E nós estamos criando uma capacitação que chama-se Programa de Desenvolvimento da Competência em Informação, na Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina. Esse programa, ele é pioneiro no Brasil do modo como a gente está apresentando. E a gente vai fazer, como a gente não está podendo ir na biblioteca, fazer a capacitação presencialmente, é um projeto também de extensão, a gente vai fazer isso via Moodle. Então, eu estou fazendo um curso de Moodle para me aprimorar, para criar um ambiente mais legal e fazer toda a capacitação dos profissionais, dos estagiários, dos funcionários da biblioteca pública, pelo ambiente Moodle, né? Então, a gente está vendo que o uso do Moodle e de outros recursos está sendo bastante útil. Lives, né, estão acontecendo a todo momento. Bem, vamos dizer assim, resumindo, chegando um pouco mais para a parte final dessa apresentação, eu considero que o potencial da competência em informação, do desenvolvimento da competência em informação nas pessoas, ele é muito grande. Porque eu considero que a competência em informação, ela consiste em um processo que ocorre por meio do desenvolvimento humano e dessas dimensões. A dimensão técnica tem a ver com o saber fazer, reavivado, renovado, a dimensão estética, que tem a ver com a sensibilidade, com a inovação, a dimensão ética, que tem a ver com a reflexão, com o posicionamento crítico, e a dimensão política, que tem a ver com o compartilhamento, com o coletivo. Essas dimensões em equilíbrio, elas devem estar presentes na formação inicial e continuada de quaisquer pessoas. Então, vamos dizer assim, eu proponho que se conceitue a competência em informação desse modo, porque assim nós vamos estar abarcando, é um conceito pequeno, um conceito sucinto, que abarca muitas coisas e muitas possibilidades, e pode dar um norte para muitas pesquisas. E o que a gente tem feito atualmente, para vocês verem como a gente está trabalhando com esse vínculo da competência em informação com a possibilidade de minimizar a exclusão informacional. Nós temos uma pesquisa de doutorado em andamento, que é com mulheres agricultoras. A autora, a Eliane Pellegrini, ela trabalha com mulheres camponesas, que é o nome que ela utiliza, né? Então, ela vai fazer uma pesquisa sobre a competência em informação e necessidades de informação das mulheres camponesas. Nós temos também a Daniela Spudeit, que está fazendo uma pesquisa sobre pessoas em situação de rua e como a competência em informação pode minimizar a exclusão dessas pessoas, a exclusão em informação dessas pessoas. E nós temos também a Eliane Rodrigues Mota Aurelo, que está fazendo uma pesquisa essas 3 pesquisas são de doutorado, que está fazendo uma pesquisa sobre a competência em informação. Ela está propondo um conjunto de diretrizes
para minimizar a exclusão informacional de pessoas com doenças graves. Temos outros orientandos também em fase de pesquisas, e todos têm a ver com essa temática, a competência e informação e sua relação com a vulnerabilidade. Então, aí já caminhando para o final, a vulnerabilidade, então, nós consideramos que ela é intrínseca ao ser humano, e nós consideramos que a resiliência é a via possível de conexão entre a competência, a informação e a vulnerabilidade. Onde é que ela se apresenta? Na dimensão estética. Nós percebemos que, pela sensibilidade, pela capacidade de adaptação, da pessoa se reerguer a uma determinada situação, ela pode se tornar uma pessoa empoderada e competente em informação. Então, pela via da resiliência, nós podemos ter uma conexão bastante importante entre a competência em informação e a vulnerabilidade. Nós conseguimos fazer com que o desenvolvimento da competência em informação faça com que a pessoa consiga, de uma condição onde ela está suscetível a danos, ela se reerguer, ela vai conseguir, então, se desenvolver e ser competente em informação no nível que for necessário para o que ela precise, né? Então, essa conexão, a gente percebeu que ela é muito forte na dimensão estética. Até nesse artigo de 2018, a gente faz uma relação da competência em informação e as suas características do seu conceito, né, da sua caracterização, as características da vulnerabilidade, a relação dessas com as da competência e os elementos que se conectam pela via das dimensões. A gente pode ver que a resiliência e a dimensão estética aparece aqui nessa segunda linha desse quadro, e a gente consegue fazer uma relação bastante importante aí. Bem, agora sim, terminando a apresentação, nós temos aí a página do Núcleo GPSim, para que vocês possam acessar, né? Nós temos uma página do GPSim também no Facebook, e temos um grupo no Facebook que está aí para vocês poderem acessar. E também, recentemente, em 2019, a gente fez um evento internacional em Florianópolis, e nós criamos um Instagram. Então, a gente agora também tem um Instagram. Aqui eu tenho as referências que foram utilizadas na apresentação, e muitíssimo obrigada. Eu vou pedir para depois que a Marta compartilhe, ela está gravando essa apresentação, mas que ela depois compartilhe também esses slides com vocês, caso vocês tenham interesse, tá bom? Bem, muito obrigada pela atenção de vocês, obrigada de coração, e ao convite, a Marta, por ter me convidado para essa apresentação, para mim, bastante inovadora. Muito obrigada. Obrigada, Elisete, pela sua apresentação, pelo compartilhamento aí das suas pesquisas, né, do que você vem construindo aí ao longo do tempo sobre essa temática tão importante aqui para o país, né, diante de tanta exclusão, diante de tanto desequilíbrio no acesso à informação, né, em como as pessoas se apropriam e refletem sobre aquilo que está aí disponibilizado, né, de um modo geral. Nós temos já algumas perguntas ou alguns comentários aqui. Então, a primeira pessoa que se inscreveu para fazer uma pergunta, ou eu não sei se vai querer comentar ou se vai querer perguntar, é a Mariana Serigato. Mariana, por favor, pode abrir seu microfone e a sua câmera, fica à vontade. Olá, boa tarde a todos. Obrigada, professora Marta, um prazer estar falando com vocês. Eu fiz o doutorado na Unesp de Marília em Ciência da Informação, terminei em 2018, então é um prazer rever, mesmo que virtualmente, aí alguns colegas que eu já vi que estão online, né? Então, Elisete, eu tenho uma pergunta para fazer. Você foi uma das minhas fontes também durante o estudo do doutorado. Eu tive um primeiro contato com a ciência da informação no doutorado, porque eu sou formada em jornalismo, né? Eu sou da comunicação, então meu estudo foi entrelaçar a competência midiática com a competência em informação, ou competência informacional, né? Então, foi uma importante referência aí os seus textos, seu conhecimento. E é interessante, né, ver que dentro da ciência da informação há algumas referências diferentes que a gente faz, né? Por exemplo, dimensão estética, né, que para nós da comunicação
está muito mais num contexto de linguagem, de semiótica, né? Mas, enfim, a minha pergunta é outra. Eu gostaria de saber como que você relaciona a exclusão informacional com a questão de minimizar a exclusão digital. Olha, eu vou ser bastante sincera com você, sabe, Mariana? Eu penso que os recursos tecnológicos, a tecnologia é útil, porque ela favorece o acesso, mas a competência em informação, ela está muito mais no âmbito da reflexão, de você saber usufruir e saber compreender o conteúdo informacional. Então, eu tenho um pouco de, vamos dizer assim, de dificuldade em fazer essa relação. Por mais que eu saiba que a competência em informação, ela se vale de recursos tecnológicos para se desenvolver também nas pessoas, mas se você não tiver uma base, uma formação para poder refletir sobre o conteúdo, me parece que a disponibilização dela por si só já não é suficiente para minimizar essa exclusão. Pelo menos é por aí que eu vejo. Não sei se eu consegui responder a sua pergunta. Sim, você acha assim que de alguma forma a falta de desenvolvimento de competências informacionais também contribuem para a exclusão digital? Você consegue fazer essa relação, talvez? Sim, também contribui por conta da dimensão técnica, porque eu vejo a exclusão digital dentro de uma das dimensões. Eu não vejo ela como um todo, eu vejo que ela está relacionada à dimensão técnica. Então, se você, por exemplo, não sabe usar, hoje eu estou aqui no Google Meet, se eu não sei usar esse recurso para fazer a palestra, então eu tenho dificuldade de expressar os conteúdos e de me fazer compreender. Então, eu penso que ela é um pedaço, mas ela não é algo tão relevante como um todo, vamos dizer assim. Ela é um pedaço e ela está vinculada à dimensão técnica. A tecnologia está vinculada à dimensão técnica da competência em informação. Uhum. Certo. E pensando num cenário hoje, assim, de exclusão digital de pessoas que não têm acesso, né? Porque acho que hoje uma das... eu tô, assim, trabalhei, né, nesse semestre praticamente dando aula online, né? E eu vi essa barreira do acesso, né? A gente trabalha, lógico, né, numa realidade com um perfil socioeconômico de alunos que têm acesso, Sim. mas eu vi muitas universidades que tiveram que romper, né, com as aulas esse semestre por causa da questão, né, que o acesso não é igualitário no Brasil. Será que tem alguma forma da competência informacional minimizar isso, ou isso está condicionado a políticas públicas de acesso? O que você acha aí dessa relação? Olha, eu defendo muito, sabe, por mais que a gente já tenha feito doutorado na educação à distância, eu sei que a pandemia agora não nos favorece muito bem esse cenário, mas eu defendo bastante a ideia do consultório, vamos dizer assim, que a gente possa ter a educação à distância para as pessoas que podem, que conseguem ter o acesso, e a gente pode ter também o atendimento como um médico que atende a um paciente, nós atendemos aquele aluno por um período de 1 hora, meia hora, fazemos uma consulta, atendemos as suas dúvidas, explicamos, passamos o material impresso, se for necessário, aquele aluno estuda, ele faz depois uma prova escrita. Eu penso que a gente tem que ter associado as duas coisas. Na época que eu trabalhei na Univale, a gente tinha a educação semipresencial. Uma parte era à distância, mas a gente tinha encontros presenciais. Sempre gostei muito desse cenário, da educação semipresencial. A totalmente à distância agora está acontecendo por conta da pandemia, então a gente vai ter alguns entraves aí, mas eu penso que a gente precisa de algo intermediário, e que as políticas públicas, sabe, elas ainda não favorecem muito bem isso, porque a competência em informação está só no âmbito das universidades ainda, ela não está ainda nas políticas públicas de governo. A nossa ideia em levar isso para bibliotecas públicas agora, e levar a competência em informação para outros cenários, é de a gente, com indicadores, a gente criar um conjunto de indicadores e propor isso para
vamos dizer, para ajudar a criar políticas públicas para desenvolver a competência em informação nas pessoas. Esse é o nosso plano, né? Vamos ver se a gente vai conseguir. Tá certo, não acho que é isso mesmo, né? Acho que essa exclusão que a gente está vivendo hoje, né, de acesso, está ligado à falta mesmo de uma política ampla, pensando, né, nessa dimensão, né, pensando nesse viés da competência informacional relacionado a essa política de acesso, né? Porque se Nós não tivesse temos, fora, né? por mais que nós tenhamos essas declarações, né, manifesto de Florianópolis, a Carta de Marília e tudo mais, aquele lá que a gente teve, um outro documento que a gente teve lá em Maceió, se não me engano, a gente ainda não tem isso no âmbito de governo, das prefeituras, dos estados, do governo federal. Não tem, não adianta falar que a competência em informação está nas políticas públicas, porque não está, ela está na academia. Não ainda, tá, porque né? fechou a universidade, né, e parece e não parece que não teve outra forma, né, fechou a universidade e parece que mesmo com todo, né, as tecnologias que a gente tem, com todo esse discurso que você falou das cartas, tal, as pessoas, né, fechou a universidade, parece que só ali que as pessoas então têm acesso à tecnologia, ao conhecimento, enfim, né, é interessante isso num cenário que a gente fala que a gente tem que hoje a gente aprende além da universidade, né? Então, esse acesso deveria estar em qualquer lugar, na verdade, né? Exatamente. As pessoas poderiam, eu pelo menos É. tenho essa visão, né? Que as aulas, elas então não devem estar só restritas no ambiente acadêmico, né? Então, nesse cenário de pandemia, se poderia, né, tá as pessoas tendo aula fora da universidade, né? Porque a gente está vivendo nessa era, né, do aprender em vários cenários, em vários momentos, enfim. Desenvolver a competência em informação, na minha concepção, hoje, tá? Não é que é antes, é para qualquer pessoa, desde uma pessoa que não seja alfabetizada até uma pessoa que seja um diretor, um gerente de um grande empreendimento, de uma grande empresa. Eu penso que é possível desenvolver a competência em informação para qualquer pessoa. Tá? Essa é a minha, vamos dizer assim, o meu grande pensamento hoje. Eu acho que se tivesse, né, as pessoas, se tivessem mais habilidades, né, de competência em informação, se tivesse uma política ampla sobre isso, a gente daria, acho que o país teria lidado melhor com essa questão da educação à distância nesse momento, né? Tá certo. Obrigada, Mariana. Isso. Obrigada. Obrigada, Elisete. Nós temos a inscrição aqui da Camila Araújo dos Santos. Camila, por favor, pode abrir seu microfone e sua câmera, se quiser. Tá certo. Olá, professora Elisete, tudo bem? Olá, Camila, quanto tempo? Quanto tempo, não? Nos vimos aí no Enancibe aqui em Marília e depois não nos vimos mais. Mas obrigada pela fala, pela sensibilidade na pesquisa. É sempre uma felicidade poder ouvi-la e escutar aí as suas reflexões. E adorei a sua apresentação, com certeza contribuiu aí muito para todos, para o conhecimento de todos. Eu gostaria de fazer uma pergunta que está bem relacionada ao projeto que vocês desenvolveram mesmo, sobre a vulnerabilidade à competência e formação, e teve um ponto que você falou que eu achei muito interessante, e só para discutir um pouquinho mais sobre ele, que você disse que há grandes desafios no desenvolvimento da competência em formação em relação ao contexto em que ela está inserida. E, de fato, né, de se desenvolver a competência em formação, a gente tem que levar o contexto em que as pessoas estão inseridas. A própria vulnerabilidade, ela já está inserida em um contexto muito delicado, né? Você passa aí por situações, as pessoas estão passando por situações de muitas emoções, enfim. E eu gostaria, então, de saber o que você pode relatar um pouco melhor, ou até propõe, para dirimir, né, esse problema do contexto, né, do desenvolvimento da competência e informação, né? Como foi a sua experiência, o que você pode falar, tratar um pouquinho mais para a gente, levando em consideração a questão do contexto mesmo, né? O contexto, ele tem aí as suas características que, de fato, influenciam nesse desenvolvimento. E como que a gente pode dirimir, né, esses impactos, entre aspas, aí, desse contexto no desenvolvimento da competência? Olha, Camila, muito obrigada pela pergunta, porque você me fez lembrar um momento bastante delicado, que foi o momento que a gente foi fazer a dinâmica de grupo
E isso foi uma sugestão do Guilherme, me orientando na época, da gente fazer uma dinâmica de grupo para reconhecer as necessidades de informação desse grupo vulnerável. Então, planejamos que isso aconteceria no dia de um café que eles fazem para se reunir lá na ADE. Então, naquele momento, tinham pessoas lésbicas, pessoas gays, pessoas trans, tinham pessoas e simpatizantes, né? E pessoas que não estavam em nenhuma dessas categorias. E naquele cenário, antes de ir para aquele cenário, a gente se preparou bastante. Então, como a Renata já fazia parte daquele grupo, e ela vivia lá na ADE, ela estava sempre nesses cafés, né? Eu falei para a Renata, a gente vai, então, fazer uma dinâmica de grupo, pedindo para que, diante das categorias que a gente identificou no Orton Júnior, que as pessoas mais precisam, por exemplo, legislação sobre pessoas LGBT+. Então, a gente vai colocar essa palavra, vai tirar de um bilhetinho e vai pedir para as pessoas, escrevam nesse bilhetinho, ou então falem para um dos bolsistas, que a gente estava se dividindo no dia lá, o que vocês mais precisam, quais são as coisas que vocês mais precisam quando o assunto é legislação. Aí, depois que a gente fez o café, tomou o café, a gente pegou uma caixinha de, vocês não precisam se identificar, e a gente vai pegando os bilhetinhos e coloca nessa caixinha, e depois a gente vai reunir tudo que vocês mais precisam, né? Bem, o que eu percebi, Camila? Que eles sabiam muito, eram pessoas muito simples, Camila. Certo. Eles sabiam o que era lei, mas não sabiam o que era legislação. Então, aí eu percebi o tanto que a gente, às vezes, está num pedestal, sabe, Camila? Que a gente, quando a gente vai lidar com um grupo vulnerável, a gente tem que chegar muito simples e muito perto deles para a gente conseguir se fazer. É como assim, a gente não está no lugar deles, a gente está no nosso lugar de fala. E quando a gente chega no lugar deles, o lugar é outro, e a gente, às vezes, não consegue ver essa ponte que a gente tem que construir. Eu acho que esse é o maior desafio do pesquisador hoje, é conseguir fazer essa identificação dessa necessidade de informação. Eu penso que o grande entrave da competência em informação é saber identificar a necessidade de informação. Perfeito. Foi o meu maior desafio, naquele momento foi. Certo. Obrigada, professora. Nada. Obrigada, Camila. Obrigada, Elisete. Nós temos uma pergunta do Elídio Manique. Elídio, você quer fazer a pergunta? Quer que eu faça? Fique à vontade, porque ele já colocou a pergunta no chat. Então, você quer abrir seu microfone? Quer abrir sua câmera? Quer que eu faça? Eu não abri o chat aqui, tá? Não, então, não tem problema, porque daí eu falo para você. Tá Eu vou fazer a pergunta, então, porque eu acho que a pergunta do Ilídio é a seguinte: essa correlação entre a vulnerabilidade de informação, exclusão informacional e a competência em informação não poderia ser tratada no domínio da competência crítica em informação? Olha, Marta, você sabe quando a gente chega numa fase de pesquisa, Ilídio, né, que foi o Ilídio, obrigada pela pergunta, Ilídio. Quando a gente chega numa fase de pesquisa, uma vez eu li algo de uma professora de catalogação que ela disse o seguinte, quando ela se aposentou, ela disse, agora eu vou falar o que eu bem entendo. Eu não sei se eu estou chegando nessa fase, sabe, Ilídio, mas é mais ou menos assim. Eu não sou muito favorável dessa expressão competência crítica em informação. Por mais que eu respeite os pesquisadores, inclusive são meus colegas, os pesquisadores que trabalham nesse tema, inclusive o primeiro artigo que eu escrevi, um dos tópicos trata exclusivamente desse tema, competência crítica. Depois, relendo esse trabalho e vendo que algumas pessoas se inspiraram também nisso e começaram a escrever sobre isso, eu tenho uma certa ressalva. Por quê? Eu penso que a competência em informação é uma metacompetência. Ela congrega dimensões. Uma dessas dimensões é a dimensão ética, e a reflexão, o posicionamento crítico diante dos conteúdos informacionais está no âmbito da dimensão ética. Então, se assim for, e se ela é a base, se ela é o fundamento da competência em informação, por que falar competência crítica em informação? Competência em informação, para mim, Lídio, só é competência em informação se for crítica. Então, é por aí que eu vejo. Mas eu respeito muito as pesquisas que tem e que tratam desse assunto e que tratam dessa parte específica, por quê? Porque reforçam a questão da reflexão, da ética, né, sobre os conteúdos informacionais. Mas eu não penso assim, não. Eu penso que a exclusão, a vulnerabilidade,
essa reflexão sobre o uso informacional e sobre o uso que as pessoas fazem, sobre as dificuldades que as pessoas têm de fazerem uso da informação, isso tudo pode estar, sim, no âmbito das dimensões da competência em informação e da dimensão fundante, que eu considero que é a dimensão ética, respaldada pelas demais também, pela técnica, pela estética e pela política. Não sei se eu me fiz compreender, né, se eu atendi a sua dúvida aí. Elídio, obrigada, Elisete também. Eu só queria dar um pitaco na sua fala, que eu concordo com você em gênero, número e grau. Opa. Competência em informação é óbvio que tem que ser crítica, senão não é competência em informação, né? Então eu concordo com você, concordo com a tua análise. Bom, olha só, tem a Rejane Salles de Lima Paula. Ela disse que eu posso perguntar, então acho que ela deve estar ou sem microfone, às vezes, alguma coisa. Ela faz a seguinte pergunta, Rejane. Vulnerabilidade social se encaixa na fala de Casey da sobrecarga informacional e, consequentemente, da ansiedade do estresse informacional. Sendo assim, podemos considerar isso a respeito dos docentes do ensino superior em relação à utilização das TIC como fonte de informação para o desenvolvimento da prática de ensino e pesquisa? Olha, eu tenho que concordar que sim, porque muitos de nós temos muitas dificuldades de usar as tecnologias, usavas, né, os ambientes virtuais de aprendizagem, até uma live ou um determinado recurso, para usufruir desses recursos e desenvolver a competência em informação, desenvolver o aprendizado pela via desses recursos. Então, eu penso que, nesse aspecto, a dimensão técnica relacionada à competência em informação dos professores, eu penso que ela precisa ser desenvolvida, essa dimensão em específico. Muitos de nós temos bastante dificuldade. Não está relacionado à idade, à época que nasceu, mais jovem ou mais velho, mas sim vamos dizer assim, nós temos um conforto de trabalhar com aulas presenciais, e muitos de nós não faziam uso desses recursos. Então, eu penso que dá para fazer sim uma relação, porque nós temos um excesso de conteúdos escritos, impressos, e nós temos talvez uma dificuldade aí, nós estamos vulneráveis, até porque tem um pessoal que estuda com a vulnerabilidade social, que diz que todos nós somos vulneráveis em algum aspecto, em algum momento da nossa vida. Então, por exemplo, hoje aqui, eu posso estar me sentindo vulnerável porque esse ambiente de palestra, para mim, é novo. É a primeira vez que eu estou fazendo uma palestra nesse ambiente aqui. Então, eu estou numa situação desconfortável em alguns momentos, e isso me torna vulnerável. Então, isso toma conta de mim. Então, se você não tem esse aprendizado, né, essa dimensão técnica desenvolvida para poder usufruir desse recurso, você acaba se fixando na tecnologia, no recurso, e o conteúdo fica de lado. Então, eu penso que realmente é preciso desenvolver essa dimensão. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Obrigada, Rejane, obrigada, Elisete, pela resposta, né? A gente tem alguns comentários aqui te parabenizando pela palestra, né, pela pesquisa que você está desenvolvendo. A gente tem aqui colegas, né, de pesquisa, de competência em informação, a Marta Leandro da Mata, lá da UFES, a Gabriela Farias, o pessoal está aqui, né? E o Elídio falou que a resposta esclareceu sim. A Rejane não respondeu, mas o Elídio disse que sim, que a resposta foi satisfatória e esclarecedora para ele. Elisete, já que não tem mais perguntas, eu queria ouvir seu comentário, porque assim, Tem uma pergunta, Marta, da Marcela. Ai, desculpa, Marcelo, olha, eu falei que às vezes eu como bola aqui no chat, viu? Isso tem a ver com competência e informação, viu? Marcela, desculpa. Com a dimensão pode falar. Viu? As dimensões, elas estão presentes, porque a competência em informação, ela consiste num processo e ela está em equilíbrio, né? Então, as dimensões da competência em informação, quando nós somos competentes em informação, elas estão em equilíbrio, todas estão no mesmo peso.
Mas quando a gente não é bom numa coisa, a gente não é bom num pedacinho de uma dimensão. Por exemplo, eu não posso não ser bom num recurso tecnológico, isso se refere à dimensão técnica, mas nas outras dimensões eu sou muito boa. Então, esse equilíbrio acaba acontecendo. Então, a gente não pode, não existe assim, incompetente em informação. É uma das dimensões que não está bem desenvolvida. Somente isso. Perfeito. Marcela, pode fazer. Rafael, tem a Marcela, depois você, tá bom? Tudo bem. Oi, professora Elisete, boa tarde. Parabéns pela fala, foi encantadora e extremamente envolvente. Particularmente, me simpatizei bastante. E aí, eu fui linkando, conforme a senhora foi falando, eu fui linkando a sua fala. No começo, você falou que grande parte dessas competências poderia estar regionalizada, está muito vinculada a questões geográficas. Depois você apresentou uma matriz, você falou da sua pesquisa em São Carlos, com grupos específicos, né, da LGBT aí em São Carlos. Depois você apresentou uma matriz que pode ser aplicada em qualquer situação, de qualquer lugar. Perfeito. E, por fim, a senhora falou do observatório que vocês estão construindo. Pois bem, esse observatório, aí, pergunta, o observatório é para o Brasil inteiro? Vocês vão mapear todos os grupos vulneráveis do Brasil? Considerando que, no primeiro momento da sua fala, você falou sobre questões geográficas, vai fazer um mapeamento por região brasileira? Então, vamos por partes aí quanto à sua pergunta. Obrigada pela pergunta, Marcela. Até achei que fosse a Marcela, minha orientanda. Também tem uma orientanda com esse nome. E primeiro que a universidade, só para deixar claro que a universidade é a Universidade Federal de Santa Catarina, não é a UFSCar, né, a Universidade de São Carlos, tá? Então, eu sou vinculada à Federal de Santa Catarina. Com relação à matriz das dimensões, ela foi construída com os discursos sobre as dimensões da competência dos profissionais da informação vinculados a bibliotecas de universidades de Santa Catarina, de Portugal e da Espanha. Então, a gente criou uma matriz com categorias desses discursos. E nós entendemos que a gente pode adequar essa matriz ao desenvolvimento da competência em informação de pessoas comuns, de quaisquer pessoas, desde que a gente faça uma adequação, não é adaptar, é adequar. Então, a gente precisaria retomar essa matriz, mas a gente considera que alguns elementos eles podem ser úteis para quaisquer pessoas de quaisquer níveis sociais, vamos dizer assim. Bem, com relação à pesquisa e ao projeto, não é que nós vamos mapear os grupos vulneráveis, tá bom? Nós fizemos uma pesquisa, nessa pesquisa teve uma ação onde nós identificamos as necessidades de informação de um grupo vulnerável, que foi desse grupo LGBT+, nós criamos um observatório com fontes de informação para esse grupo, né, que quaisquer pessoas do Brasil ou do mundo podem acessar esse observatório com essas fontes, mas essas fontes, elas servem para as pessoas que estão no Brasil, porque são fontes de informação, por exemplo, postos de saúde, onde que a pessoa pode trocar, quanto à legislação, como ela pode trocar seu nome para o nome social, né? Como é que ela pode encontrar, por exemplo, lingerie, né? Vestimentas, lingerie, para aquele que trocou de sexo, né? Então, nós temos fontes de informação para todas essas questões. Então, é um observatório com fontes de informação para atender à necessidade da população LGBT+. E o projeto atual é um observatório sobre fontes de informação sobre a Covid-19. Então, não é um levantamento dos grupos, assim, só para deixar claro que a gente fez uma pesquisa e a gente fez uma ação. Então, vamos dizer assim, algo pequeno comparado ao que se pode fazer com esse assunto da vulnerabilidade, tá bom? Não sei se eu respondi a sua pergunta. Perfeito, professora, obrigada. Nada. Obrigada, Marcela, obrigada, Elisete. Agora o Rafael D'Alessandro. Pode falar, Rafael. Boa tarde, professora Marta. Boa tarde, Elisete. Gostaria de parabenizá-la pela palestra. E eu gostaria de perguntar se
compete a todos os profissionais da informação, né, arquivistas, bibliotecários e museólogos, o auxílio do desenvolvimento da competência informacional para o público geral. Se for a atribuição deles, qual seria o papel de cada profissional? Olha, o papel do profissional da informação, seja ele bibliotecário, museólogo, arquivista, e eu considero também que todos aqueles que fazem uso intensivo da informação, também são profissionais da informação. Eu penso que o papel dele está em liderar. Sabe a ideia de coach? Né? A Bernadette Campelo tem um artigo que ela falou sobre isso, em que o líder no desenvolvimento da competência em informação, essa liderança deve estar nas mãos, ou deve ser conduzida pelo profissional da informação. Mas ele, como especialista que deve se valer de um grupo para ter uma equipe interdisciplinar, multidisciplinar, que possa desenvolver a competência em informação nas pessoas, mas de modo que se consiga ter um equilíbrio nisso, né? Que as pessoas, que tenham pessoas de outras formações que possam ajudá-lo. Então, eu penso que ele é o líder, mas ele precisa se valer de pessoas que têm conhecimentos em outras áreas. Por exemplo, para a população LGBT+, você precisa ter advogados, você precisa ter psicólogos, você precisa ter pessoal, por exemplo, que lida com beleza, que lida com vestimenta, com as roupas, né? E uma série de outras situações. Rafael? Muito obrigado por ter minha dúvida. Ok. Nós temos a Fernanda Bock, que gostaria de fazer uma pergunta. Por favor, Fernanda. Boa noite. Primeiramente, queria agradecer à professora Marta e à professora Elisete pela fala. Eu achei, assim, fantástica a tua apresentação e também a sensibilidade deste projeto. Eu fico até emocionada, porque hoje mesmo eu estava pensando, assim, de que forma eu posso tornar o meu projeto de pesquisa mais social, né? Ainda não encontrei isso, mas foi tão importante para mim te ouvir falar hoje, que de repente tenha que ter um distanciamento do projeto para poder enxergá-lo de uma outra forma, né? Mas, enfim, eu gostaria de perguntar, com relação aos observatórios, se vocês conseguem mapear os segmentos de maior interesse desses grupos. Por exemplo, o Covid, que está tão em alta, né? Quais são os segmentos que as pessoas mais buscam? E se vocês realmente conseguem mapear tudo isso? Olha, Fernanda, né? Fernanda, obrigada pela pergunta. Você sabe que quando a gente fez a dinâmica de grupo e a gente fez esse levantamento de categorias lá com o observatório LGBT+, a gente tinha isso, só que eu não estou lembrada agora. A gente tinha quais eram as categorias que foram mais mencionadas. Se não me falha a memória, foi legislação, porque estava numa época de que foi permitido para que se mudasse o nome, trocasse a identidade, pelo menos eu acho que foi isso, foi a ideia da legislação, que era o que mais apareceu. Também apareceu muito a questão da medicação, porque conforme você procura a mudança de sexo, por exemplo, você quer se transformar homem, mulher, né, você precisa tomar determinados medicamentos. Então, eu penso que o acesso ao medicamento e aos postos de saúde também foi algo relacionado à saúde, e acho que um terceiro foi a violência. Se não me engano, violência, tudo que tinha a ver com violência, por exemplo, algum app, algum aplicativo que ajudasse as pessoas a identificar rotas seguras, né? Eu me lembro que tinha muito isso. E como o projeto que teve, o projeto de extensão do Observatório LGBT+, teve bolsistas, teve um financiamento com essas bolsas, teve uma dedicação bastante grande, né? Um trabalho intenso dos bolsistas, dos alunos de graduação e tal, da ADE, a gente tem isso mais claro. Agora, no projeto da Covid-19, é um projeto todo com voluntariado e que nasceu de uma ideia minha de, vamos disponibilizar fontes de informação. Então, a gente ainda está categorizando essas fontes, eu não sei te dizer quais são as que estão se aparecendo mais, eu sei que uma se não me engano, da Oxford, que ela mostra um mapeamento da Covid no Brasil, é uma das fontes que é mais acessada. É a fonte considerada, assim, pelo menos, a mais séria, vamos dizer assim, a mais relevante e a mais necessária, inclusive ela é muito bem feita.
se não me engano, é da Universidade de Oxford, é um mapa em tempo real da Covid no mundo. Então, a gente tem essa fonte lá no nosso observatório, é possível acessar por lá. Pelo menos é isso que eu tenho para te dizer, não sei se eu respondi a sua pergunta. Respondeu, professora, e eu acho que a tua fala, ela se encaixa muito perfeitamente em todas as perguntas que foram feitas, né? Porque quando tu falas na questão do local de fala, né? É a gente se colocar no lugar do outro para poder... Tu não consegue responder uma dúvida se tu não conseguir compreender ele de acordo com a linguagem, né? Dele. Então, eu acho que esse mapeamento, garimpar e compreender a forma com que eles buscam os objetos de interesse, eu acho que fazem toda a diferença, né, na hora de pesquisar, né, de contribuir, né, para a competência informacional do indivíduo. Eu só tenho um complemento a fazer, sabe, Fernanda? É que o lugar de fala que eu me refiro, a gente tem que tomar muito cuidado quando usa isso, porque lugar de fala é assim, a Elisete não é da população LGBT+, então eu vou falar dessa população do lugar que eu estou, do lugar que eu sei, de quem eu sou. Então, sempre vai ficar algo escondido que eu não sei falar, porque eu não sou uma pessoa dessa população. Então, por exemplo, falar sobre Covid-19, o meu lugar de fala é de uma pessoa que, pelo menos até agora, não tenho sintoma, não vivi, não sei o que é a Covid-19, porque eu não tive ainda, né, ou não sei se vou ter. Então, o lugar de fala é assim, é quando você fala de uma situação em que você não faz parte daquele grupo. E aí, é muito difícil, porque você tem que fazer conexões, fazer pontes, para entender o que as pessoas precisam, mas sabendo que são as pessoas que são, as que vão falar que são as mais relevantes, e você vai coletar isso. Esse lugar de fala é que eu me refiro. Muito obrigada, professora. Achei que foi importante ouvir isso e realmente, né, tentar compreender o outro, e vai sempre existir essa lacuna, né? Sempre. Uhum. Obrigada. Obrigada, Fernanda. Obrigada, Elisete. Nós temos uma pergunta do Rodrigo Paulo. Por favor, Rodrigo. Boa noite, professora Marta, professora Elisete. Boa noite, Rodrigo. Já até me desculpo por antecedência, se acaso a pergunta não for tão clara, porque também é uma dúvida para mim, então para a gente pensarmos juntos aí sobre essa questão, de repente não for tão clara. Eu pesquisei competência em informação ou informacional no mestrado, de certa forma também acabo pesquisando um dos braços que eu pesquiso, segurança da informação nas redes sociais no doutorado, que é um dos braços aí da competência informacional, informação, mas minha dúvida é a seguinte: eu também tenho formação no magistério, né, então compere um pouco na educação, e uma das minhas dificuldades, quando a gente vai discutir competência informacional ou informação, é, de uma certa forma, a defasagem que a gente tem em questões educacionais, né, pelo menos assim que eu vejo. Por exemplo, quando vai trabalhar com esse grupo, depende de ter ferramentas claras de uma avaliação diagnóstica, né? Quando a gente pensa em educação, quando eu vou entrar numa sala para dar aula, ou com um grupo social, no caso da senhora, de ter ferramentas para avaliar, né, uma avaliação diagnóstica, para saber qual terreno eu estou pisando, né, sobre, com aquele grupo específico. Aí um outro ponto que a senhora mencionou, que também é muito discutido na educação, quais habilidades que eu espero daquele grupo, que a senhora também já disse, que é uma grande dificuldade que a gente vai trabalhar a competência em informação. Aí outra questão que eu vejo, assim, que dificulta quando a gente pensa em competência informacional, também, e especificamente com um grupo de vulnerabilidade que a senhora mencionou, são questões, acho que muitas questões são envolvidas na área econômica, né? Então, assim, como suprir essas questões somente na competência informacional, de repente está ali, que a pessoa está com fome, ou no grupo nesse grupo aí que a senhora mencionou de LGBTQIA+, de repente, a gente sabe que o agravante, ainda mais desse grupo, é baixa escolaridade, porque acabam saindo da escola muito cedo por sofrer bullying, ou são expulsos de casa dos pais, que acaba tendo que ir para o mercado de trabalho muito cedo, enfim. Aí o que agrava também, como a senhora disse, é esse lugar de fala, um conceito geralmente da ciências sociais, de não pertencer àquele grupo, e de repente não saber a necessidade específica, eu vou de repente ali com
habilidades e competências que eu quero desenvolver naquele grupo, mas que eu imagino, mas que não, você vê aquela realidade totalmente contrária. Enfim, se eu pudesse falar um pouquinho sobre tudo isso, como né, transitar nessas áreas pedagógicas, econômicas ou do direito, como traçar aí ferramentas avaliativas e de repente ter maior clareza de quais habilidades eu quero desenvolver nesses grupos. Vamos pensar junto. Eu sei que eu falei muita coisa aí, mas vamos pensar um pouquinho junto, professora. Obrigado, viu? Eu captei duas coisas da sua pergunta, Rodrigo. Uma coisa que eu captei é sobre essas habilidades, essa avaliação diagnóstica, né? Essa compreensão das teorias pedagógicas que podem nos auxiliar não só a fazer a avaliação diagnóstica, como também para ensinar, para o aprendizado e para ensinar as pessoas, né? Eu fiz uma época, um período que eu fui professora da Univale, todos os professores, eles precisavam passar obrigatoriamente por uma formação, essa formação é uma formação pedagógica. Então, fizemos um curso de especialização sobre teorias pedagógicas. Eu trabalhei muitos anos como professora de um curso de pedagogia na Univale, na Universidade do Vale do Itajaí, aqui de Santa Catarina. E compartilhando e conversando com esses professores, eu aprendi muita coisa da área pedagógica. Então, talvez a minha sensibilidade para esses momentos isso tenha me ajudado, porque eu também tive essa formação e esse coletivo de professores do curso de pedagogia que me ajudou bastante. Agora, uma coisa que eu percebo, sabe, quando a gente vai a campo, é a questão do pré-teste. Alguns dizem que pré-teste, quando você vai fazer entrevista, essas coisas, não precisa pré-teste, precisa sim. O pré-teste, ele nos ajuda a identificar se as palavras que a gente está perguntando, se as pessoas entendem, se as pessoas sabem o que a gente está querendo que elas respondam, se a gente sabe, se elas vão entender a nossa pergunta. Então, nós tivemos uma experiência bastante interessante. Eu vi que a Júlia, minha orientanda de doutorado, que agora já não é mais orientanda, já é professora lá da Universidade Federal de Rondônia, a gente fez um instrumento de coleta para idosos e ela ia perguntar para os idosos no pré-teste e ninguém sabia o que ela estava perguntando, porque as perguntas eram acadêmicas, elas não eram direcionadas. E aí, não foi a pergunta que a Júlia criou, a Júlia não tinha competência para criar a pergunta, não foi isso. A questão é que as perguntas, elas não estavam, era para nós, a pergunta não era para o idoso. Então, a própria dinâmica de grupo, quando a gente fez, a gente já pensou tudo em palavras possíveis, a Renata nos ajudou, lá vai ter pessoas assim, assim, assado, professora, a senhora pode ficar chocada com algumas situações, a senhora, quando a pessoa não souber a pergunta, a gente tem que ter sinônimos para explicar para ela como é que funciona, e o jeito como a gente vai, até o jeito da gente se vestir no momento do lugar como a gente vai. Agora que a gente tem uma pesquisa com moradores, com pessoas sem teto, que a Daniela Spudeit está trabalhando, se nós vamos fazer coleta de dados com essas pessoas, o cenário é bem distinto, a gente vai ter que ter todo um trabalho para reconhecer como entrar nesse cenário para a gente poder coletar necessidades de informação dessas pessoas. Não sei se eu consegui responder a sua pergunta, Rodrigo. Respondeu sim, professora, obrigado, né, e mais uma vez, parabéns, e assim como a Fernanda, também fico bem feliz que uma das grandes preocupações que eu tenho é de fazer uma relação de cunho social, né, então quando a gente vê pesquisas com esse olhar tão atento, a gente fica feliz na nossa área. Rodrigo, não sei se você consegue ver daí, mas a obra que me inspirou as minhas primeiras teorias sobre competência e informação é essa aqui, Terezinha Azeredo Rios, Compreender e Ensinar, por uma docência de melhor qualidade. Foi essa que inspirou a adequação das dimensões da competência e informação. Ela trata das dimensões da competência do professor. Perfeito, professora. Obrigado, viu? Nada. Obrigada, Rodrigo. Obrigada, Elisete. Tem uma última pergunta da Sara Souza. Ela gostaria que saber, na verdade, a sua posição quando você comenta do equilíbrio, né, da competência e informação, que é importante que tenha equilíbrio entre as dimensões, como que seria essa questão, somente assim, pensando a questão da acessibilidade? Da acessibilidade. Olha, uma temática. Desculpa, como é o nome da pessoa que perguntou? Marta, eu não gravei. É Sara. Sara, eu não estudo a questão da acessibilidade. Então,
eu penso que quando nós pensamos se a gente for estudar a competência em informação e essas dimensões, então, para desenvolver a competência em informação de pessoas, por exemplo, que precisem de recursos de acessibilidade, eu penso que é isso que ela está me perguntando, é preciso, então, que na dimensão técnica esses recursos de acesso estejam disponíveis, né? E é possível, é preciso identificar uma série de elementos em cada uma das dimensões, mas realmente eu não consigo aqui ter uma resposta, assim, possível a essa relação, porque é uma temática que eu não estudo, apesar de vivenciar, eu ter alunos que necessitam, que estão nessa condição de acessibilidade na nossa universidade, inclusive já tivemos alunos que se formaram com essa condição, que a gente teve que se desdobrar em termos pedagógicos para desenvolver a competência e informação dessas pessoas. Mas eu não sei se eu teria aqui condição de fazer uma relação desse equilíbrio dessas dimensões com acessibilidade. Eu vou ficar te devendo essa. Obrigada, Sara. Obrigada, Elisete. Eu vou fazer só uma pergunta final para você. Na verdade, uma pergunta assim, que uma das coisas que eu acho importante para o avanço de um tema ou de um objeto e fenômenos pesquisados dentro de um campo científico é justamente os pesquisadores terem uma terminologia próxima, né? E nós temos no Brasil alguns pesquisadores que trabalham com competência informacional e outros pesquisadores que trabalham com competência em informação. E é lógico, nós temos 2 documentos, um da IFLA e um da Unesco, que, de alguma maneira, revelou a terminologia voltada a esse objeto de pesquisa no mundo todo, e para o Brasil ficou competência em informação, né? E eu queria saber a tua opinião, porque eu acho que, eu acho assim, na verdade, eu acho estranho alguns pesquisadores resistirem ao termo. O que você pensa sobre isso? Eu fui uma dessas resistentes. Eu fui, porque quando eu estava nesse final do pós-doutorado lá, e que eu fiquei nesse período que eu tive uma perda muito importante, né, na minha família, e que eu comecei a refletir, eu mandei um artigo para uma revista. E quando eu mandei esse artigo, estava escrito competência informacional nesse artigo, todo o texto. E o avaliador, não sei quem é, eu tenho uma impressão de quem era o avaliador, porque como a temática são poucos os que estudam no Brasil, eram tantos assim na época, né, no momento, eu mais ou menos imaginava quem tinha avaliado o meu artigo. E um dos avaliadores, né, eram mais de 1, 2, 3, disse o seguinte: bem, o seu artigo será aceito se você alterar a expressão competência informacional para competência em informação. E a pessoa que avaliou argumentou com todos esses documentos. E eu pensei, fiquei pé da vida, sabe, Marta? Fiquei muito danada. Eu não vou mandar artigo coisa nenhuma, porque é competência informacional, que não sei o quê. Aí parei um pouco. Um colega, o Francisco da Chagas Souza, ele sempre me dizia: olha, Elisete, quando você tiver nesse... calma, né? Pensa um pouco. Parei um pouco, deixei de lado, voltei aos documentos, Marta. Peguei cada um dos documentos e fui ler. Eu pensei, poxa, os argumentos são bons, por que eu insisto nisso? Na realidade, competência informacional ou competência em informação não fazia, vamos dizer, para mim não fazia grande diferença, mas se há toda uma normativa, há uma indicação, há uma sugestão de órgãos bastante importantes no mundo sobre o uso do termo, por que eu vou ficar batendo na mesma tecla? Peguei o artigo, troquei todas as palavras e disse para mim mesma, a partir de hoje eu só uso competência em informação. O que eu fiz? A partir de 1º de janeiro de 2016, tanto que eu mandei o artigo final de 2015. No dia 1 de janeiro de 2016, foi nessa data mesmo, viu? Porque eu estava em Portugal, sozinha, eu entrei no DGP, no Diretório dos Grupos de Pesquisa do CNPq, fui lá e alterei o nome do meu grupo de pesquisa. Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre Competência em Informação, e era Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre Competência Informacional. A partir dali, alertei todos os meus orientandos, nós vamos adotar somente competência em informação. Pode ver que o que foi publicado antes tem uma forma de escrever, que foi publicado depois a gente alterou. Por quê? Porque vamos entrar no consenso, porque a gente ficar batendo, né, de frente, e a gente ficar, por conta do uso de um termo, vamos usar os argumentos, tanto é que
mudei o nome da disciplina e usei os argumentos daquele avaliador para mudar o nome da disciplina aqui no PGSim, e também solicitei a mudança na graduação. Só a disciplina da graduação é que ainda não foi alterada por causa do currículo que a gente vai alterar. Mas já fiz um documento, inclusive, já faz tempo, quando eu retornei do pós-doutorado. Ah, legal, Elisete, você fazer esse relato para a gente, porque a gente, num dos eventos de competência em informação, que foi aqui em Marília, nós fizemos uma carta, né? Havia vários pesquisadores sobre o tema, e todo mundo, né, por unanimidade, entendeu que o que a IFLA e a Unesco estavam indicando a gente que fazia mais sentido. Então, até na carta, a gente também, de alguma maneira, indicou para que os pesquisadores, a partir daquele momento, passassem a usar o termo, né, para dar mais coerência para a produção científica da área, né? Então, mas a gente percebe que alguns não querem mudar, né? E é interessante isso, porque se a gente analisar o termo em termos da linguística, né, e da terminologia, faz mais sentido competência em informação do que competência informacional. Eu não sou linguista, né, da área, mas eu entendi a partir dos argumentos que foram, enfim, colocados internacionalmente, que fazia mais sentido realmente. Então, era isso que eu queria saber de ti, mas legal você contar a tua própria experiência sobre isso, né? Até depois o artigo foi aceito, né? O artigo, ele realmente depois foi aceito, e é análise das dimensões da competência em informação, que tem uma versão que aparece análise dimensional e depois análise das dimensões, mas é uma que está na revista se não me engano, de Marília, né? A revista Ibero-Americana de Competência de Ciência da Informação. Marta, Brasília, essa é de Brasília. A de Brasília? Isso. Então, é a de Brasília, que tem análise das dimensões da competência em informação. Se não me engano, foi aquele artigo lá que eu revisei. Mas eu fiquei pé da vida quando me pediram para revisar. Mas aí fui vencida, eu acho que pelos argumentos. Então, eu não sei se dá para ver aí, mas essa é a obra que, quando ela surgiu, lá em 2006, como uma pesquisa inicial que se transformou em livro depois, competência em informação, ela chamava competência informacional no relatório, depois a gente alterou para o livro, né? Esse livro foi publicado pela EDUFSC, editora da UFSC, e foi lançado ano passado aqui, só na versão impressa. Por que eu estou trazendo o livro? Porque agora eu fiz uma solicitação e eles vão agregar ao contrato, que era só físico, o e-book de acesso gratuito. Então, não demora, vai sair o e-book dessa obra de acesso gratuito. Tá bom? Ai, que bom, Elisete, muito legal você dar essa dica, porque a gente tem muita gente no programa que pesquisa competência e informação, vai ser ótimo ter mais esse acesso aí. Tá bom. Bem, a gente não tem, acho que mais perguntas, não temos mais perguntas. Olha, o que eu queria dizer? Muito obrigada, né? Puxa, valeu muito você estar aqui com a gente, né? Não tem como agradecer. Eu sempre falo esses momentos em que a gente tem a oportunidade de ouvir pesquisadores que atuam sobre uma temática, que tem experiência de pesquisa, de extensão, de ensino. A gente só tem a agradecer a tua colaboração aqui com o programa, a tua generosidade em compartilhar conosco um pouco do seu conhecimento, né? E em nome de todos, né, os discentes, egressos que estão aqui, professores que estão aqui, agradecer muito. E, lógico, vou compartilhar a gravação dessa fala sua e também vou mandar para você ter acesso, e a palestra ela também vai lá para o nosso canal do YouTube do programa. Então, olha, muito obrigada, Elisete, obrigada, pessoal, por ter vindo prestigiar a fala da Elisete. Elisete, se você quiser falar alguma coisa. Olha, vocês não sabem o bem que vocês me fizeram, porque vocês me fizeram inovar, aprender uma coisa que eu não sabia, que era o Google Meet. Então, eu tinha tido acesso a uma aula, mas como aluna, então, muito rápido uma vez. E poder participar e poder aprender um pouco mais, já me deixou, sabe aquele nervoso que dá quando você vai aprender uma coisa nova? Só isso parece que o sangue já está circulando melhor, eu já estou me sentindo melhor, eu estou muito bem, eu estou muito feliz, vocês me fizeram muito bem. Aliás, a história mostra, né, que o Oswaldo, num outro momento, já me fez muito bem numa determinada época em que avaliamos um curso juntos. Eu tenho essa lembrança muito grande de um encontro que tive com o Oswaldo, quando fomos avaliar um curso lá em Rondonópolis, né?
e agora a Marta me faz esse convite como a minha primeira palestra online, assim, via Google Meet. Eu estou me achando o máximo, estou muito feliz. Muito obrigada a todos os que participaram, estou muito feliz mesmo, de coração. Legal, Elisete, olha, valeu mesmo e obrigada novamente, viu? Um grande abraço para você e se cuidem aí em Florianópolis, tá bom? Vocês também, um abração. Vocês também. Se cuidem todos, um abraço, tudo de bom, tá? Tudo de bom.